Bem, gente, hoje eu vou contar a história para vocês da Bandeira Branca. Resumido, uma história rápida. Quero que vocês entendam que essa história inicia em 1920, mais ou menos. Pessoal, vou contar a história para vocês aqui, que ela inicia mais ou menos em 1920, ou seja, há 100 anos atrás aí. Uma história de 100 anos atrás. Aqui, chegou para aqui uma família, um homem, na época chamava-se as derrubadas, né? Ou seja, a pessoa tirava uma posse de uma terra. E o homem, ele chega para aqui, que o qual eu não sei o nome, mas ele chega para essa terra aqui e ele tira, olhando nas montanhas, onde seria o marco dele. Porém, esse homem, ele fica aqui, tem vários filhos, e mais ou menos em 1930, ele sofre um acidente com a caçada a catitu ou javali, né? Catitu é tipo um porco selvagem do mato, onde ele, mas o amigo atira no catitu e o tiro acaba pegando ele. Nessa época a caça era para sobrevivência. E ele falecendo, isso aqui tudo era mata. Tudo isso era mata. Não existia carro, não existia rodagem. Era uma época que ainda não existia a cidade aqui de Itamaraju. Era um isolamento total. Então fica a mulher e os filhos aqui, nessa terra, dentro da mata. E o vizinho mais próximo era meu bisavô. Então o que acontece? O meu bisavô, Agibe Aníbal, né? Naquela época tinha uma coisa, que a Igreja Católica criou, os padrinhos, que caso faltasse o pai de uma criança, o padrinho assumiria a responsabilidade daquela criança ou com a família do compadre. Então assim o meu bisavô ele fez. O meu bisavô ficou na responsabilidade de pôr em segurança toda a família que aqui estava dentro dessa mata. Isso estou contando a história lá de 1920 a 1930. E o que é que meu bisavô faz? Ele pega a mulher com os filhos do falecido, do então compadre, e procura uma região onde já tinha mais parente, mais pessoas, para trocar essa posse que ele tinha, né, aqui. E assim ele faz e traz um homem chamado Lourenço Pires. Fala com Lourenço para que viesse para essa terra, para que ele aqui cultivasse e desse a dele, que já estava pronta, mas porém era menor, para aquela mulher e aqueles filhos, ficar mais próximo dos parentes, mais próximo de pessoas conhecidas, para cuidar deles. E assim Lourenço vem para essa terra, mais ou menos aí na década de 1930 a 1940. E aqui Lourenço, ele estabelece aqui com sua esposa, seus filhos. Mas ocorre uma situação trágica. Lourenço, foi ele que fez tudo isso aqui, ó. Essas derrubadas, fez o cacau. Só para contar uma história para vocês sobre Lourenço, o Lourenço Pires, ele trabalhava muitas das vezes pelado dentro para fazer a lavoura de cacau. Porque a única ferramenta que ele tinha era um machado. Não é como hoje, né? Não existia carro. Para vocês terem uma ideia, carro começou a ser vendido no Brasil em 1920. 1920 começa a vender carro no Brasil. Primeiro carro a chegar no Brasil foi em 1919, Santos Dumont que trouxe. E o que acontece? Lourenço Pires, ele sofre uma perca muito grande na década de 80, com um filho dele que morre em um acidente de carro.
o Zé. Zé era uma espécie de um filho que era um líder. Era como se fosse um filho, um líder, uma liderança que Lourenço tinha. Na falta de Lourenço seria esse filho dele, o Zé. Era um grande representante dele. Era o que sabia dirigir, já na década de 80. Porém, com a perca do filho, Lourenço sofre essa perca. Esse embate muito grande. E assim,